Paz Senhor, a Assembleia de Deus de Lisboa, Paz Senhor a todos que estão a ouvir este devocional, que está inserido nos nossos 21 dias de oração da nossa igreja, e fui convidado a partilhar um pequeno devocional convosco. E o tema que eu queria falar convosco é: Tu foste escolhido. Eu tenho um versículo base que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucas e fracas para envergonhar os sábios e os fortes. É profundo. Olha, esta primeira parte, Deus escolheu as coisas absurdas para confundir as sábias. E nós temos vários episódios na palavra de Deus, que coisas que eram absurdas, eram loucas para a vida humana, aos olhos dos homens acontecerem, mas confundiu as sábias. Deus pega em homens, pega em mulheres, transforma-as, que alguém que não dá nada por elas, e transforma e capacita e unge e dá o seu Espírito Santo sobre a vida delas, que elas confundem os mais sábios. Olha, Noé foi chamado para construir uma arca num tempo que não havia chuva. Gozaram com ele, zombaram dele. Ele não era carpinteiro, mas estava a fazer um barco, algo arquitetónico impensável. Mas ainda por cima, quando não há chuva. Mas Deus pegou em algo que era impensável, algo que era louco, e confundiu os sábios. Olha, o profeta, para ser repreendido, Deus usou uma jumenta para falar. Impensável ver uma jumenta a falar e a repreender o profeta. Deus faz estas coisas. Eu quero dizer que muitas vezes nós pensamos: quem sou eu? Eu não tenho nada. Mas Deus capacita, Deus te escolheu. Deus te escolheu para confundir estas coisas sábias. Quando nós temos a palavra, somos ungidos com o Espírito Santo, Deus faz coisas maravilhosas. Olha, Pedro foi escolhido por Jesus para ser seu discípulo. Se calhar era daqueles que ninguém iria escolher. Um simples pescador, sem curso universitário, rude, meio bruto. Ele era impulsivo, mas Deus escolheu. E quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar, e muitas almas, milhares de almas, converteram-se ao Evangelho. E muitos perguntaram, os sábios perguntaram: mas quem é este que fala de uma forma tão eloquente? Quem é este? E a palavra de Deus: ele estava cheio do Espírito Santo. Quem capacitou? Quem que mudou a vida de Pedro? O Espírito Santo. Jesus mudou a vida dele. E Deus pode pegar em ti coisas que pode ser absurdo, mas para confundir os sábios. Olha, Jesus que veio ao mundo e toda a gente esperava por um Messias que vinha pela arma, vinha pela guerra, mas Jesus veio trazer a paz, Deus veio trazer a compaixão pelo perdido, pelo próximo. Eu trabalhei no Café Convívio, Desafio Jovem, e tenho muitos amigos que foram toxicodependentes, que ninguém dava nada por eles, que eram rotulados: é drogado para sempre. Mas Jesus veio mudar a história deles. Porque Deus os escolheu. A segunda parte que eu gostava de falar convosco deste versículo é que ele confunde as coisas fracas com as coisas fortes. Jesus podia ser fraco. Jesus podia ser, aos olhos humanos, fraco. E muita gente pensou que ele era fraco porque ele morreu. Ele foi um fraco. Mas Jesus foi um homem, carne, humano como eu e tu. Ele sentiu tristeza, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu raiva, ele sentiu a tentação. Mas ele sabia o propósito que veio a esta terra. Podiam olhar ele como um fraco, mas ele confundiu os fortes. E eu gosto de falar acerca de, quando falo de fraqueza, de Davi. Davi foi escolhido para ser o rei de Israel, mas não é ele escolhido pelo homem. E muitas vezes este é o nosso problema. Estamos à espera que o homem nos escolha, que o homem nos abra as portas, que o homem faça alguma coisa por nós. Mas quando é Deus que faz, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver a vitória alcançar. Quando estamos à espera do homem, nós não vamos ver grandes coisas, mas quando nós estamos à espera que Deus te escolha, que Deus me escolha para fazer a sua obra, nós vamos ver coisas grandes acontecer. É verdade que Samuel foi à casa de Jessé e disse: olha, Deus disse para vir aqui para ungir o rei. Então vou escolher o meu filho mais velho. E levou o seu filho mais velho, Eliabe. Mas Samuel, Deus disse: não é este, mas é o mais velho, é o mais robusto. Eu não olho a parte física, eu olho o coração do homem. E foram chamando os filhos, veio os filhos de Natanael, veio o Radai, veio o Ozém. Até que Samuel perguntou: não tens mais filhos? Tenho um mais fraquinho, está lá a guardar as ovelhas, mas ele é fraco. Chama-o. E quando Samuel olhou, Deus falou: é este. Eu vejo o seu coração, ele é o meu homem segundo o meu coração. Quero dizer que Deus quer te escolher. E tu és um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Não esteja à espera que seja o homem a escolher, mas fica à espera que seja Deus a escolher.
Eu gostava de terminar com Jesus. Jesus não tinha nada, ele deixou a sua glória e veio para este mundo sem nada. Ele, para nascer, emprestaram-lhe a manjedoura. Ele, para poder se transportar, emprestavam-lhe os barcos, andava nos barcos dos amigos. Ele, para entrar em Jerusalém, emprestaram-lhe o jumento. Ele, para tomar a Santa Ceia, a última Santa Ceia com os seus amigos, com os seus discípulos, tiveram que emprestar um cenáculo e uma casa. Ele, até para morrer, emprestaram-lhe uma cruz. O quê? Uma cruz? Emprestaram? Como? Sim, aquela cruz não era dele, aquela cruz era tua. Aquela cruz era minha. Mas ele pegou emprestada de mim. Vir aquela cruz para dizer que eu hoje fui escolhido, não para ser servo. Eu sirvo com amor, mas não sou chamado servo. Nem para ser chamado amigo, mas para ser chamado filho. Filho de Deus, o escolhido de Deus. Tu emprestaste a tua cruz, Jesus, para tu seres escolhido hoje. Estavas no ventre da tua mãe, Deus tinha-te escolhido. Deus quer fazer um propósito na tua vida, tu és um escolhido. Não deixes, não fiques à espera que seja um homem escolher-te, mas fica à espera que sejas um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. As escolhas que Deus faz e Deus escolheu-te. Eis-me aqui, Senhor, tu és um escolhido. Deus te abençoe.